Vamos à questão número 2. As fronteiras oficiais entre Europa e Ásia mudaram ao longo da história. Desde tempos remotos, pesquisadores tentaram traçar marcos limítrofes, o Rio Don, a Sibéria ou o Extremo Oriente. Até hoje não há um consenso entre os geógrafos sobre a delineação das fronteiras. Por isso é para você analisar os itens aí assinalando V ou F, ok? Vamos lá. Então aqui está falando sobre as fronteiras do continente europeu com a Ásia. Está dizendo que ao longo da história sempre modificou, né? Houve entendimentos diversos, mas sobre isso é para a gente comentar. Letra A diz assim: embora a Ásia e a Europa façam parte de uma mesma massa continental, as características físicas como relevo e clima foram essenciais para realizar a divisão em dois continentes. Isso é verdadeiro, sabe? Porque assim, se você pegar a Ásia nessa região, nessa porção, nessa latitude, o continente asiático, por ele estar mais afastado do mar, né, a Ásia acaba ficando mais seca, com menos chuvas. Então é clima temperado continental ou clima frio seco, né? É o que acontece na Rússia, na parte asiática da Rússia. Mas quando você olha a Europa, de um modo geral, é clima temperado também, mas a maior parte do continente europeu é clima temperado oceânico, né, onde chove um pouco mais. Beleza? Então é verdadeiro. Vamos à letra B. A Rússia, cujo território pertence aos dois continentes, tem a maior parte da sua população concentrada na Ásia. Não é verdade, não é verdade, né? A divisa natural atualmente considerada entre a Europa e a Ásia são os montes Urais, além de outros, né? Por exemplo, o Mar de Aral, né? Então acontece o seguinte: os montes Urais. Se você pegar, por exemplo, a Rússia, a maior parte da população da Rússia está concentrada antes dos montes Urais, ou seja, a oeste dos montes Urais, né? Inclusive a principal cidade da Rússia, que é Moscou, fica nessa região, né? Então não é verdade, a maior parte da população russa fica na parte, vamos dizer assim, europeia da Rússia, porque a Rússia fica em dois continentes, na Europa e na Ásia. Então a parte mais povoada, mais industrializada e mais desenvolvida economicamente é realmente a parte da Rússia que fica na Europa e não na Ásia, ok? Vamos à letra C. O Mar Mediterrâneo e o Mar Negro também constituem uma divisão dos continentes. É verdade, verdadeiro mesmo. Se você olhar no mapa, você vai ver que tem os montes Urais, né, na Rússia, que divide literalmente a Europa, separa, né, a Europa da Ásia, na parte lá na Rússia. Mas aí tem outros limites também, que é o Mar Negro e o próprio Mar Mediterrâneo, correto? Então vamos lá. A letra D, então é verdadeiro. Verdadeiro a letra C, ok? Letra D. A fronteira física entre os dois continentes, ou seja, Europa e Ásia, os montes Urais, se tornou oficial apenas no século XVIII. É verdade. Só no século XVIII é que a comunidade científica internacional decidiu que os montes Urais seriam a divisão natural entre Europa e Ásia. Correto? Vamos à questão número 3. A Eurásia, quer dizer, Europa e Ásia, a Eurásia caracteriza-se pela união física dos territórios dos continentes europeu e asiático. Apesar de estarem ligados fisicamente, a Europa e a Ásia apresentam grandes diferenças culturais.
Quando a gente fala em cultura, você pensa em língua, religião, estilo de vida, né? Continuando a leitura. Aponte os principais atributos que determinam as diferenças culturais entre os dois continentes, colocando verdadeiro ou falso. Essa questão é muito provocativa, tá? Ela é muito inteligente, porque ela vai cobrar de você se você tem uma visão geral sobre a Europa e a Ásia. Tá bom? Então é para colocar verdadeiro ou falso. Vamos à letra A. A Europa carrega uma herança histórica e cultural proveniente do Império Romano, decorrente da língua latim, que mais tarde derivaram-se as principais línguas faladas no continente. Gente, tudo isso é verdadeiro, tá? A herança histórica e cultural do Império Romano, é sobre essa herança que se forma, né, a sociedade europeia. Então isso é verdadeiro. Também os gregos, mas o texto não menciona, mas os romanos também tiveram sua contribuição, ok? Então é verdadeiro. Vamos ver a letra B. O papel da Igreja Católica foi preponderante na disseminação do cristianismo pelo continente, dada a força de seu poder político e social, que mantiveram de maneira impositiva durante muitos séculos os costumes e as tradições cristãs nas sociedades europeias. É verdade, isso é verdadeiro, tá? Pode assinalar o X na letrinha V aí, de verdadeiro. Por quê? Pessoal, é o seguinte, o continente europeu, por exemplo, durante 1000 anos, ele viveu o período que nós chamamos de Idade Média. E na Idade Média, realmente, a Igreja Católica tinha um domínio soberano das mentes e dos corações das pessoas naquele período. Tá? Então, é muito interessante essa colocação aí. Então, ela é verdadeira, a letra B. Vamos à letra C. Um elemento importante um elemento importante também foi o processo de unificação e expansão dos Estados nacionais europeus, ocorrido entre os séculos XII e XIX, em que houve o arrasamento de diversas culturas de variados grupos étnicos presentes na Europa, em prol de uma identidade única, com somente uma nacionalidade ou uma língua, como elementos primordiais na construção de cada nação que ia surgindo, tá? Olha só, você sabe que o continente europeu é formado por pequenos estados, pequenos países, né? E o interessante é que esses países, antes de começar a existir a Itália, a Alemanha, né? O que acontecia? Praticamente quem dominava a Europa eram os senhores feudais, né? E os reis não tinham poder nenhum. Era o período chamado de feudalismo. Durante esse período, a Igreja Católica foi a que dominou a mente das pessoas através, né, de uma série de mecanismos, né, que impunha o respeito à instituição Igreja Católica, que inclusive era justamente o Papa que fazia o casamento dos monarcas, né? Então, assim, havia uma mistura da política com a religião, no caso, o catolicismo. Isso durante a Idade Média, e isso aconteceu sim no continente europeu, tá? Ou seja, tudo isso faz com que os países que sofreram exploração, eles não tenham o que muitos chamam de patriotismo, né? Mas é a identidade cultural, né? Justamente isso é muito importante a gente analisar, ok? Então, a letra C é verdadeira. Vamos à letra D. Esses fatores contribuíram
para uma maior uniformidade dos modos de vida dos europeus em relação aos asiáticos. Gente, isso é verdade. O continente europeu, apesar ele possuir muitas desigualdades, conflitos, né? Mas de um modo geral, eu posso dizer para você que se você pegar todos os continentes, o europeu é o mais igualitário, por incrível que pareça, porque existe uma certa uniformidade, né? Isso, por um lado, é bom. Por que é bom? Porque vai permitir a construção de uma identidade europeia, né? As pessoas vão se sentir orgulhosas de pertencer ao continente europeu. Por outro lado, é ruim, porque essa uniformidade que está colocada aqui, essa palavra uniformidade dos modos de vida, é também responsável por alguns conflitos na Europa, como por exemplo a xenofobia, a aversão a estrangeiros, como por exemplo o ódio aos ciganos, o ódio às pessoas, os imigrantes e tudo mais, beleza? Mas a letra D é verdadeira, tá bom? Vamos à questão número 4. A questão número 4 diz assim: associe cada região da Europa com suas características naturais. Veja que nós não estudamos regiões da Europa, mas estudamos o continente europeu, ok? Então foi colocado aí 3 regiões da Europa. Esses nomes aí, Europa do Norte, Europa das Planícies e Europa do Sul, na verdade foram colocados, né, de uma forma para você ter uma ideia mais ou menos. Então, Europa do Norte, já dá para saber que é a parte norte do continente. Europa das Planícies e a região central, onde domina as planícies realmente na Europa. E a Europa do Sul, onde domina as áreas, né, formadas por rochas mais jovens, vulcões, terremotos e assim por diante. Né? Formações geológicas mais recentes, as rochas são mais jovens. Na segunda coluna você tem o espaço para você preencher correspondente. Então vamos à primeira linha aí da segunda coluna. Destaca-se o clima temperado que ocorre de maneira distinta na porção litorânea e no interior do continente. Na porção litorânea do continente, o clima temperado é chamado temperado oceânico. Já na região bem interior é chamado temperado continental. Né? A diferença é que no oceânico chove mais durante o período de chuva e no continental chove menos, porque a umidade não chega até o interior, né, do continente europeu. Umidade do mar, né, do oceano. Tá? Beleza? A segunda linha diz assim, então fica número 2, tá bom? Na primeira linha é o número 2, Europa das Planícies. Vamos ver o próximo item. Apresenta as médias térmicas. O que é térmica? De temperatura, calor, né? Ou frio. Apresenta médias térmicas mais elevadas da Europa, com verões secos e invernos chuvosos. Pessoal, só de ter colocado que o verão é seco e o inverno é chuvoso, já é diferente dos outros climas, que o verão é chuvoso, né? Que o inverno é o período realmente de seca e o verão é chuvoso. Aqui está dizendo o contrário. Qual é o clima que apresenta o contrário? É o Mediterrâneo, né? Então, o Mediterrâneo fica no sul da Europa. Então, é o número 3. A segunda linha, você vai colocar o número 3, que está falando da Europa do Sul. Sobrou a Europa do Norte, né? Com terras localizadas nas latitudes superiores a 60 graus. Lembrando que a latitude ela chega ao máximo a 90 graus. 60 quer dizer mais da metade. Então, a região de baixas latitudes, né? Altas latitudes, e predomina os climas polar e frio. É lógico, né, gente? Acima dos 60 graus norte significa o círculo polar ártico. Então é verdadeiro, é muito frio, que é a Europa do Norte. Ok? Então a sequência ficou
2, 3, 1. Vamos à questão número 5. Essa questão número 5, pessoal, eu coloquei para vocês os climas principais do continente europeu na primeira coluna. E na segunda coluna eu coloquei as características do clima. Você vai ter o trabalho, logicamente, de fazer a correspondência numérica aí, ok? Vamos para a primeira linha. A primeira linha diz assim, que é um tipo climático predominante que se estende da Península Ibérica até os Montes Urais, limite natural entre Europa e Ásia. Gente, nesse caso aí, a região central da Europa. Então, estou falando de clima temperado, tá? Clima temperado, ok? Então, o clima temperado é predominante na Península Ibérica até os Montes Urais. É o clima temperado. Lembrando que temperado na Europa tem o temperado oceânico, que chove mais, e não tem inverno tão rigoroso. O inverno é mais ameno, ou seja, não é tão frio. E o temperado continental, onde é o contrário, né? Chove um pouco, bem menos, e quando vem o frio é muito mais intenso, tá bom? Então fica número 2. A segunda linha diz assim, corresponde às terras mais setentrionais. O que é setentrionais? Mais ao norte. Setentrional é norte. Continuando, repetindo a leitura. Corresponde às terras mais setentrionais do continente europeu, quer dizer, mais ao norte da Europa, onde ocorre o fenômeno das noites e dias eternos. É isso mesmo, gente. Se você vai no Polo Norte, praticamente o dia e a noite tem 6 meses de duração. Né? Por isso que é chamado de dias e noites. Então seria essa segunda linha seria o clima polar. Por que polar? Porque é justamente nos polos que acontece isso, né? Acontece esse fenômeno. Por causa da curvatura da Terra, basicamente, mesmo à noite você vê o Sol, né? Lógico que com brilho bem reduzido, mas existe o Sol ali. Isso no Polo Norte. É verdadeira a segunda linha é a número 5, que significa que corresponde ao clima polar. Vamos à terceira linha. A descrição é o seguinte, caracteriza parte significativa da Europa Austral. O que quer dizer Europa Austral? Quer dizer o sul da Europa, sul. Enquanto você tem a Europa do Norte, você tem a Europa do Sul, e a Europa do Sul pode ser chamada de Europa Austral, com 2 estações bem definidas, verão seco e inverno chuvoso. Gente, é clima mediterrâneo, número 3, porque fala que é invertido. Primeiro fala que é no sul da Europa, então você já desconfia que é o clima mediterrâneo, né? E depois arrematou dizendo que o verão é seco e o inverno é chuvoso. Essa é uma característica do clima mediterrâneo, ele é o contrário. Né? Na maioria dos climas, o verão é que chove. Lá no Mediterrâneo, o verão é seco. E na maioria dos climas, o inverno é seco. Mas lá no Mediterrâneo, o inverno é chuvoso. Ok, então o número 3, na terceira linha, é o número 3, ou seja, clima mediterrâneo, que você vai assinalar. A questão número 4, a linha número 4 diz o seguinte: típico das áreas alpinas. Alpinas, justamente as montanhas, né? Na região da Suíça, principalmente. E norte da Itália, Áustria e Alemanha. Típico das regiões alpinas, a exemplo da fronteira entre Itália e Suíça, viu? Como eu acabei de falar, favorece o turismo e a prática de esportes. É verdade. Essa região de montanhas, que são os Alpes, favorece o turismo e o esporte, como esquis e tudo mais, né? Estações de esqui, certo? Qual seria o clima, então, correspondente? É lógico, se eu estou falando de montanhas, é o clima frio de montanhas. Portanto, a quarta linha vai ser o número 4, que você vai colocar entre parênteses aí.
A última linha diz assim: assemelha-se aos domínios morfoclimáticos do sertão brasileiro. Ora, o sertão brasileiro, você sabe, a Caatinga é o domínio morfoclimático da Caatinga, onde chove muito pouco, o clima é semiárido, as chuvas são reduzidas, que a gente chama de chuvas escassas, e as chuvas são irregulares. Irregulares por quê? Porque não tem época certa para chover. Além de chover pouco, é bagunçado quando vai cair a chuva. Logicamente que sobrou unicamente, né, o clima número 1, que é o clima semiárido. Neste caso, vocês percebem que a sequência dessa questão número 5 ficou 2, 5, 3, 4, 1. Ok? Beleza?